Boa noite, Thaís. Muito obrigado por ter aceitado o convite para participar da nossa live bate-papo, né, Thaís? Você vai fazer parte também da galeria das pessoas que faz a diferença. Boa noite, Thaís. Boa noite, Cícero. Boa noite, todo mundo aí que está assistindo. Agradecer a oportunidade, pela lembrança também, de ter lembrado de mim para estar nessa galeria. Muito obrigada mesmo e vamos conversar e bater um papo. Vamos bater um papo legal sobre o futebol feminino, sobre a sua carreira, sobre o seu início. Para começar, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, né, que participam com a gente, aonde a pessoa nasceu. Você nasceu onde, Thaís? Eu nasci em Fartura, aqui no interior de São Paulo mesmo. Fartura é perto de Nasci Piraju, né? lá, isso, perto de Piraju, lá quase divisa com Paraná lá. Tá certo. Você veio com quantos anos para Itapetininga? Com uns 8, 9 anos, a minha mãe, ela sempre trabalhou na Sabesp, né? Ela foi transferida para cá e aí a gente veio. Eu Por tinha uns falar 8, nisso, 9 anos. 8 ou 9 anos. Por falar nisso, a sua mãe tá mandando boa noite para nós aí. Boa noite, Márcia. Coruja, né? Tá certo. Tem um árbitro aqui, eu acho que você conhece, o Luiz Antônio Correia, o Tatu, mandando um boa noite também. O Bacana, o pessoal. Tatu é meu amigo, a gente já apita vários jogos juntos, meu amigo, um cara que eu respeito muito, ele sabe disso. Logo nós vamos trazer o Tatu aqui para contar as experiências que ele viveu também como árbitro de futebol. Não sei se ele continua. Ele Ele continua, será? continua, ele Continua? faz Ótimo. jogos do SESI lá, Legal, tem muita história para contar também, o ele Tatu. tem. Então, você começou a treinar praticamente futebol feminino, mais ou menos com 9 anos. Como é que foi o início da sua carreira, já que não faz muito tempo, mas só que naquela época não tinha tantas garotas treinando como tem hoje, né? Existiu essa dificuldade para você conseguir jogar futebol, né, Thaís? Ah, faz um tempinho assim, né? Tô meio velhinha já, Não é tanto. mas então eu estudava no SESI e fazia, por incrível que pareça, fazia balé lá. E aí pra ir no estúdio de balé lá que tem no SESI, nem sei se tem ainda, na verdade, tinha que passar pela quadra. E o mesmo horário do balé era o horário do futsal masculino lá, né? Da minha idade, das criançadinhas. E aí tinha um professor lá, o Lee, que é inclusive professor aqui da cidade, ele dá aula de basquete hoje em dia. E eu, em vez de subir para aula de balé, ficava na grade lá vendo o treino dele. E isso meio que chamou a atenção dele. Um dia ele perguntou: Você quer vir brincar aqui? Eu falei: Quero. Aí eu fui, brinquei lá, eu mesmo descobri que deitei nos meninos lá. Daí ele falou: Não, vou falar com sua mãe. Aí a hora que a minha mãe foi me buscar no balé, que eu não fiz o balé, ele perguntou se eu poderia treinar, só que era com os meninos. A minha mãe ficou meio receosa, ela queria que eu fizesse balé. Mas deixou, porque era aquilo que eu queria. E daí, desde aí começou a minha história. Mas naquela época, principalmente em Tapetininga, não existia. Menina jogando futebol não existia. Tinha uma ou outra, mas time mesmo não tinha. Tinha até tinha um time na Secretaria de Esporte na época, mas eram meninas muito mais velhas que eu. Tipo, eu tinha 9 anos, elas tinham já 18 anos. Então, elas brincavam lá, então não tinha a menor possibilidade. Nas categorias de base era só masculino mesmo. Então, daí você participou desses. Era jogos ou era treinos lá no SESI? Não, isso aí era treino, mas aí tinha jogos. E até então eu jogava com eles. Mas era mais pra molecadinha, assim, era mais jogos escolares, jogos do SESI mesmo. Ah, tá. Deixa eu ver, tem mais um boa noite aqui. É o João Machado, o famoso Muxixo, mandando um boa noite. Boa Legal, noite. boa noite. Também a nossa presidente do caso, boa noite, Thaís. Um prazer revê-la. Boa noite pra ela. Tenho um respeito, um carinho por ela. Saudade aí. É a Lília. Agora tem o José Donizete Bianchi, boa noite, saudações.
É que ele viu você com a camisa do Palmeiras lá, só que profissional é uma coisa, né? O coração é outra, né, Thaís? O Aí tá coração certo. bate tricolor. É isso aí, a Albianca está aí também. O pessoal pode fazer pergunta para a Thaís, que a Thaís está aqui para responder, mesmo porque ela iniciou, eu acho que você iniciou no futebol feminino e teve várias dificuldades, né? Porque hoje, como eu disse, hoje está fácil. Hoje tem várias equipes, inclusive de futebol de salão, estão realizando torneios com muitas equipes. Mas naquela época, como você disse, dava para contar nos dedos as meninas que usavam, né, a jogar futebol ou de campo ou de salão. Por falar nisso, Thaís, você prefere mais o salão ou o campo? Profissionalmente eu sempre joguei campo, né? Mas eu gosto de salão. É, né? É, eu gosto de Pode salão. falar. Mas profissionalmente, assim, os times de camisa que eu joguei foram só campo. Mesmo porque o futebol de campo dá mais evidência. O salão, a Sim. não ser a Copa Record, que está divulgando bem, mas o salão não tem outra evidência, outra, vamos dizer assim, vitrine, né? Que o futebol É o do campo salão. tem, né? Na verdade, nenhum dos dois tem muita vitrine. Agora, do ano passado, da Copa do Mundo feminina, na verdade, para cá, deu uma deslanchada, né? Daí tem uns times de camisa que dão apoio. O Corinthians é um time que investe mesmo no futebol feminino, mas é tudo campo. Salão tem as ligas, né, regionais, assim, mas é mais difícil, tem menos visibilidade. Hoje em dia, a visibilidade está no futebol de campo mesmo. A pouca que tem é no campo. Jair Francionetti mandando boa noite também. Ele que é o presidente da Associação dos Ex-Atiradores do Tiro de Guerra. Thaís, boa noite aí para o Boa noite. Jair. Também o José Nilton de Lima, top, parabéns aí. Ele tá gostando de curtir aí. Ah, você é o famoso baianinho. Ah, o famoso Baianinha. Prazer, Baianinho. Tem mais um amigo aqui, o Jacozinho do Derac também, nosso seguidor assíduo, né? Cícero de Almeida, meu amigo. Que bom o futebol feminino evolua muito. E Thaís é um fruto de qualidade que aos poucos vão se descoberto. Torço demais para vocês. Abraço, Thaís. É o Jacozinho do Derac aí, Thaís. Um abraço, Jacozinho. Thaís, daí é o seguinte, daí você. Aí veio, né? Porque eu me lembro, eu vi uma reportagem na TVT, me parece, você com uma camiseta da escolinha do São Paulo Futebol Clube. Quando, logo que essa escola veio para cá, você se matriculou para participar, é isso? Oi, Thaís. Travou aí. Ih, travou a Thaís, ela já deve voltar já já. Tá travadinho. Thaís, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Thaís? Ah, travou mesmo. Isso Voltou. acontece. Opa, voltou a Thaís aí. Não sei se você ouviu a pergunta. É, Não. eu me lembro que eu vi uma reportagem na TVT que a Thaís estava com o uniforme da escolinha do São Paulo Futebol Clube. Então, logo que essa escolinha veio para cá, você se inscreveu na escolinha, é isso, Thaís? Isso, aqui teve uma época que teve uma escolinha do São Paulo, chamava São Paulo Center, e aí eu me inscrevi lá, fui aceita. Lembrando que eu nunca tive problemas em jogar time de meninos aqui em Itapetininga, com os times daqui. O problema que eu tive foi quando eu jogava contra outros times da região. Eu jogava com os meninos nessa escolinha, e teve um certo campeonato que pararam o jogo no meio, dizendo que eu tinha que me retirar do campo, porque eu era uma menina. Aí você vê a E qualidade sua, né, Thaís? aí, daí foi teve uma tremenda repercussão. O São Paulo mesmo, Futebol Clube, me deu um suporte, a gente entrou com um advogado. E aí, a partir desse momento, todos os jogos que eu ia fazer pelo São Paulo Center, eu tinha que ir com a liminar embaixo do braço, dizendo que eu podia jogar. Então foi uma época bem difícil, assim, apesar de eu era novinha, não senti tanto, assim,
como hoje é, assim, o preconceito, mas foi uma época bastante difícil. E eu só tenho que agradecer, tipo, aos meninos que jogavam comigo naquela época. Hoje muitos ainda moram aqui em Itapetininga, muitos seguiram outras profissões, mas eles sempre me deram muito apoio, assim. Eu nunca tive problema com os meninos aqui de Itapetininga. Eles sempre me abraçaram mesmo. Isso aí, eu não lembro o nome de todo mundo, mas se algum deles estiver vendo, eu só tenho que agradecer mesmo. O problema é que você desequilibrava, né? Então já viu, né? Tirava você queriam tirar você do campo. Tem mais um amigo aqui, tá? É o Donizete Teixeira, mandando boa noite para mim e para a Thaís. Obrigado, Donizete. Conhece o Donizete, Donizete? conheço o técnico do DRAC, aí eu meio que pendo para os dois lados, né? Quando eu não estou jogando o campeonato, eu gosto de apitar o campeonato. Eu também faço trabalho na liga aqui de Itapetininga, a Liga de Árbitros, a LDI, e aí apito bastante jogo do Donizete aí, professor Bravo ele, mas muito eficiente. Dificilmente um time dele não chega nas finais dos campeonatos aí da cidade. É, quinta-feira o Donizete vai estar aqui contando para nós as novidades. O Baianinho, né? José Nilton de Lima é o Baianinho, né? Isso, Baianinho. Tá parabenizando você aí, Thaís, que vem trazendo o nome e visibilidade do futebol feminino para a região. O Baianinho é um grande fã do futebol feminino aí, vai nos jogos, acompanha, e é um amigo meu também, fora aí do futebol. Thaís, a partir do momento que você começou a treinar na escolinha do São Paulo Futebol Clube, você começou a sonhar vendo o seu futebol, que depois até eu vou comentar sobre isso, que eu admiro o seu futebol, mas você começou a sonhar para ir para time grande do futebol brasileiro. Aí você saiu de Itapetininga, você foi para qual time, o primeiro time que você foi? O primeiro time profissional que eu fui foi o Saad, que é um time de tradição no futebol feminino, ele é um time de tradição. Fui para lá com 15 anos. E aí, de lá, eu comecei a deslanchar. Quando eu cheguei lá, na verdade, era tudo muito surreal para mim, né? Na época lá, jogavam a Formiga, jogavam na época Daniela Alves, Tânia Maranhão, nomes grandes do futebol feminino, assim. Então, era meio surreal, assim. Eu com 15 anos, eu tá ali sentada numa mesa com elas. Tinha a Roseli, que hoje é aposentada, mas foi uma artilheira da seleção, assim. Então, eu fui para lá. Na verdade, daí eu fui vendo lá, eles tinham uma estrutura muito boa, vendo estruturas que eu passei por aí, uma das melhores, assim, em relação a alojamento, né? Dinheiro no futebol feminino sempre foi muito difícil, mas em relação ao alojamento foi um dos melhores que eu fui. E então eu comecei ali a ver o que era realmente jogar. Ali você treinava 3 períodos, você tinha alimentação certa, o horário certo para acordar, tinha que treinar ali a semana inteira para depois ver se seu nome saía na relação das 18 para ir para o jogo. Então ali eu fui começando a sentir um baque mesmo. Era muito franzina, assim, então demorou para me adaptar. Batia em mim, eu voava, então, tipo, não aceitava muito, então demorou para eu conseguir me adaptar. Mas ali eu já conquistei muita coisa, Copa do Brasil, Paulista, então eu fui ficando calejada para poder sair para os outros times aí que eu já passei também. Você era uma das mais novas que estava lá ou era a média de idade era quase igual, Thaís? Não, acho que eu e mais umas 4 que chegou junto comigo, assim, na cidade, o resto tudo menina já de seleção brasileira, seleção sub-20, já bem calejada já. Então a E gente era o tinha que Campeonato realmente, Paulista? a gente disputava Paulista, Copa do Brasil, a gente disputava esses campeonatos de nome. Na época ainda não tinha o brasileiro feminino. Era só Copa do Brasil e Paulista. Tinha bem pouco calendário, na verdade. E quais os times que participaram junto com o SAD? Time de camisa, era Santos, na época Jaguariúna tinha um time forte, era o Motorola. Tinha
São José do Rio Preto era muito forte, Franca era muito forte. Times assim que Botucatu era muito forte. Botucatu e Saad eram os grandes nomes nessa época, assim. Você foi ganhando experiência no banco ou jogou muitos jogos como titular ou entrou durante os jogos? Porque com 15 anos, para enfrentar essa galera aí, eu Ah, acho que tinha. não. Hum, como que foi? No começo ganhei experiência na arquibancada. Não ficava nem Certo. entre as 18. Aí depois fui conquistando meu espaço, já ficava no banco. Depois começava a entrar no finalzinho. Aí chega uma hora que já estava começando a incomodar. Você se sentiu incomodado de ficar na Não. arquibancada, é isso? Não. Isso, não, eu comecei a incomodar também quem saía jogando. Ah, Daí fui entendi. conquistando, fui subindo degrau por degrau aí. Fui ficando mais Daí. forte. Tá. Daí você foi para onde depois do Saad? Depois do SAD eu fui pro Palmeiras. Palmeiras. Isso. Aí no E Palmeiras eu fiquei uns 2 anos lá. 2 anos. Disputei os mesmos campeonatos e disputei um campeonato mundial de clubes daí, Olha que legal. que a gente ficou em terceiro. Foi aonde? Foi no Brasil mesmo, o Mundial de Clubes? Foi em Araraquara. Por falar nisso, você viajou todo o interior aí, tanto no Saad como nos outros times. Você viajou Viajei, todo o interior. viajei muito. Viajei E, bastante. e depois do Palmeiras, aliás, no Palmeiras, quais eram as craques que hoje se tornaram conhecidas, seleção brasileira que atuou junto com você ou você junto com elas? Formiga, né? Indiscutível. Joguei com a Fabiana, lateral da seleção brasileira. A Letícia, lateral da seleção brasileira atual hoje. Joguei com a Rosana, que é um grande nome da seleção. Joguei muito contra a Marta, nunca joguei do lado, né? Contra bastante. Difícil, bem difícil. Joguei com Tânia Maranhão, Daniela Alves, que hoje é técnica do Sub-17 do Corinthians. Joguei com grandes goleiras também. Vanessa Catânio, que é uma hoje aposentada, mas foi uma grande goleira do futebol feminino. Maravilha, que é um nome também, se jogar aí no futebol feminino, é uma goleira que foi bastante consagrada. Joguei com bastante menina de nome, contra e a favor, assim, mas graças a Deus elas são bem gente como a gente, assim, não tenho o que reclamar. Aprendi muita coisa, se tornaram minha família de verdade. Você também teve uma experiência fora do estado de São Paulo. Para onde que você foi jogar, Thaís? Joguei na América de Natal, Olha só. fui campeã lá no Rio Grande do Norte, lá, também junto com o Formiga. Joguei bastante times com a Formiga, assim, né? Graças a Deus ela sempre que tinha um time assim que ela podia levar mais alguém, ela sempre lembrou. E joguei lá, a gente foi campeã lá no Rio Grande do Norte. A gente conseguiu a vaga pro América na Copa do Brasil daí. Foi uma Você ficou experiência. uma temporada lá ou não? Na verdade, o campeonato durou acho que 2 meses. A gente ficou 2 meses direto lá. Ah, tá. Que eles levaram, na verdade, 11, um time inteiro daqui do estado de São Paulo e mais a comissão técnica. Então, E aí a gente foi lá. hoje a CBF está praticamente obrigando os times a ter o futebol feminino. Naquela época não existia essa obrigação, né? Então a diretoria do time resolvia ter um time feminino e colocava, era isso mesmo? Isso, naquela época não era obrigado. Acho que naquela época só o Palmeiras tinha, mas lembrando também que não era tanto apoio assim. A gente levava o nome do Palmeiras, tinha um uniforme e tal, mas investir mesmo não investia. E, e o Santos era bem forte naquela época, de camisa eram esses, porque não era obrigado. Hoje em dia parece que é alguma lei para o time disputar
disputar Libertadores, ele tem que ter um feminino, é alguma coisa assim. O que é muito bom, porque hoje praticamente todos os times de camisa, tanto do estado de São Paulo quanto de outros estados, têm feminino. Na verdade, essa pressão que a CBF está fazendo nos clubes para ter o futebol feminino é para existir uma renovação na seleção brasileira, já que a seleção brasileira já está com uma idade alta, não existe uma renovação, não, Thaís? O que você acha disso? É, faz muito tempo que a seleção brasileira não sai da mesmice, né? A gente espera que agora que veio uma técnica estrangeira para ver se dá uma chacoalhada. Não teve muito tempo, porque logo que ela veio, teve alguns jogos e já teve toda essa pandemia. Não vai ter Olimpíadas, que seria, né? Mas eu espero que, eu acredito que ela vai dar uma mudada na seleção, porque realmente tem pessoas lá que deram muito, se doaram, fizeram muito pelo futebol feminino, mas que já está na hora de dar vaga para outras pessoas, que também tem muito para mostrar, eu acho. Você acha que existem jogadoras à altura dessas que estão lá para substituir essas tipo Formiga, tipo Marta, existe no Brasil? Ou a falta de times impossibilita a revelação? O que você acha? Eu acho que existe. O Brasil tem muita menina que joga bem, muita menina de alto nível. Elas vão ser eternas. Tipo, eu sou suspeita para falar da Formiga, porque eu gosto dela não só como jogadora, mas eu acho que ela também sabe que ela tem que. Chegou a hora de outra pessoa estar ali no lugar dela. Eu acho que tem, só que também, ao mesmo tempo, não tem a oportunidade de mostrar. Eu acho que o Brasil tem muito medo de tirar uma Formiga, tirar uma Marta e colocar uma outra camisa 10 ali, por exemplo, para fazer. Eu acho que tem medo disso. Eu acho que isso que falta nos técnicos da seleção, um pouquinho mais de ousadia, um pouquinho mais de bater no peito e falar, vou apostar naquela menina. E porque, infelizmente, a Marta se é 5 vezes, 6 vezes a melhor do mundo aí, mas já tá na hora de outra pessoa, né, conquistar um pouco o lugar. E falta isso, acho, para a seleção. O que tem nas outras seleções. As outras seleções você vê que renova o tempo todo. Não é todo ano, por exemplo, os Estados Unidos, não é todo ano que a mesma jogadora dos Estados Unidos é lá, craque, ela todo ano é uma renovação diferente. Porque eles vêm lá da base apostando, eles começam a apostar numa menina lá com 15 anos, para quando ela chegar lá na seleção principal, ela ser uma Marta. E aqui isso não acontece, na verdade. Não tem oportunidade. É porque também não basta só pressionar os clubes terem o time titular, também tem que vir, como você falou, a revelação tem que sair 15, 16 anos, o time grande ter essa, vamos dizer assim, essa revelação de começar a cuidar de nova, né, Thaís? Isso. Agora que eu sei, assim, o São Paulo tem uma base agora, um sub-15, o Santos, o Corinthians tem desde o 15, 17, 20, e a tendência é que todos os clubes façam isso, que aí você consegue lapidar a menina lá de novinha para quando ela chegar lá em cima não acontecer igual aconteceu comigo, porque eu cheguei com 15 já no time de cima, então eu sofri bastante. Igual eu falei, eu era franzina, não conseguia, sofri bastante. E a base é justamente para isso, para a menina com 15 ela jogar lá com as meninas de 15, para ela poder ir criando para quando ela chegar lá em cima, ela já está desenvolvida para estar lá em cima. Conhece o Mano, Oswaldo Betim Mano, mandando boa noite para você aí, Thaís. Boa noite, mano. Conheço de ouvir falar aí. Esportista, ele é um dos líderes É, da seleção brasileira de Master, né? Ele só vive no meio isso, dos cobras. só. Só no meio. Thaís do Saad, você foi para o Palmeiras e do Palmeiras você foi para onde? O Palmeiras, eu tive essa temporada aí no América, de Natal, e aí fui para América de São Manuel. São Manuel. Fiquei lá 2 anos lá, morando lá em São Manuel.
Você ficou quantos anos fora de Itapetininga? 10. 10 anos. 10 Nesses anos. 10 anos, qual foram os clubes? Todos eles. Começando pelo Palmeiras, o Saad, Palmeiras, América do Norte. Isso aí, América do São Manuel. Uma passagem rápida, disputei uma Copa do Brasil pelo BFC, que é o Botucatu. Aí, Portuguesa, a Lusa mesmo. E aí, deixa eu ver, bastante. Portuguesa, daí fui pro Inter de Limeira. Pro Inter de Limeira. E aí foi quando eu encerrei. Daí, quando eu encerrei, na verdade, eu tava com um contrato para assinar com a Ponte Preta, mas aí também já não aguentava mais rodar, queria estacionar um pouquinho. Eu acho que é só se eu esqueci de algum clube aí, falar para minha mãe me lembrar. A mãe coruja está lá, qualquer coisa ela já escreve aqui para nós. Então, Thaís, o futebol feminino ainda falta muito para crescer devido ao incentivo dos clubes, né? Eles olham mais para o masculino e o feminino, até anos atrás, deixavam assim que resolvesse os problemas, não é isso, Thaís? Isso, eu já passei muito perrengue na vida, já dormi embaixo de arquibancada, já morei em alojamento que não tinha água quente. Difícil. Era bem largado, assim. Hoje, acho que as meninas que estão chegando agora, assim, estão no céu. Até mesmo na cidade, assim, você vê que tem. Aqui em Itapetininga, você vê que tem uma base, tem uns times aí que tem sub-15, salão, mais salão, né? Mas estão no céu, porque na minha época era só na raça mesmo, e é bem difícil. Igual eu tive que sair da minha casa, deixar minha família, deixar minha escola, e com 15 anos. Hoje em dia, uma menina com 15 anos, ela consegue estar na casa da família dela ali, porque ela tem onde jogar. Na minha época não tinha. Ou eu saía, ou eu já desistia ali mesmo. Na verdade, na vida tem que ter as pessoas que iniciam a batalha para depois, com o decorrer do tempo, as pessoas que vierem depois, as meninas que vierem depois, pegam as coisas bem mais fáceis do que vocês que iniciaram esse sonho. É por aí, não, Isso. Thaís? Hoje eu tô liberando os 30 aí, já sofri muito no futebol. E hoje essas meninas que estão aí com 15, 16, estão no céu. Não é o ideal ainda, não é nem. É fora do. Você comparar com o masculino, não tem nada a ver, não é o ideal. Mas perto do que eu já vivi, elas estão no céu. Eu já vivi muita coisa de. Não estou me vitimizando, assim, passei frio, passei fome, mas aconteceu. Mas tinham mais meninas comigo, e a gente queria estar ali. Então a gente sabia que a gente tinha que passar por aquilo ali para conquistar depois. E graças a Deus eu conquistei bastante coisa. Conquistei um nome, conquistei muito, tem bastante título, conquistei amizades que eu vou levar para a vida, que foi uma opção minha querer estacionar, ficar por aqui mesmo. Mas, mas por opção, eu acho que se a pessoa quer ir atrás do sonho, ela tem que sair cedo mesmo. E dar valor, igual que eu falei. Hoje em Itapetininga tem time para jogar. Tem time, tem campeonato. Hoje a região de Sorocaba tem que saber aproveitar agora esse momento do futebol feminino que desses, né, eu saí com 15, desses, agora eu tô beirando os 30, desde aí é o melhor momento que eu vejo futebol feminino, que mais está em ascensão. Tem que saber aproveitar aí quem quer viver disso. Deixa eu ver aqui, a sua mãe está mandando uma mensagem aqui, Guarani, e não foi Ah, Inter, foi Guarani, Independente. Teve o Guarani de Campinas lá, o Bugre. Na verdade, você passou por times de nome, só que o É, futebol feminino estava engatinhando ainda e, como você disse, tava só a engatinhando. camisa, né? Só a camisa. Falar que eu fiz um pé de meia é mentira. Mas era camisa bastante.
É muito válido tudo que você passou, né? Sua experiência que você passou. E o prazer também de jogar com as meninas, que hoje você vai assistir um jogo da seleção brasileira, como foi na Copa do Mundo, tá ali as suas colegas jogando, não é isso, Thaís? Sim, verdade. Até mando mensagem lá antes dos jogos de boa sorte para elas. É muito gratificante falar, nossa, eu sei, até de brinco falar, sei do. Você vê uma menina lá, você acha que ela é intocável, mas não é, elas são gente, como eu falei, gente como a gente, de almoçar na casa da gente. A maioria delas, né, adotou minha mãe, assim, gosta da minha mãe, considera a minha mãe. Então é tudo muito normal, mas igual eu falei, quando cheguei também achava que elas eram intocáveis. Falava, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tinha que tocar bola para elas, eu tremia para tocar bola. Mas hoje em dia a realidade é outra, né? E esses jogos da Copa do Mundo deixam vocês mais, vamos dizer assim, a torcida é maior por ter vivido com elas, né, Thaís? Sim, a gente sente, né? Igual a Fabiana, que é uma grande amiga minha, ela é lateral da seleção, só que uma semana antes da Copa, ela se machucou. Então aquilo doeu em mim da mesma, não da mesma forma, mas como doeu nela, mas doeu em mim, porque eu sei o quanto ela merecia aquilo. E, né, pela vontade de Deus, ela não pôde ir para a Copa, faltando uma semana para a Copa. E ela é titular da seleção, então é difícil, porque é uma pessoa que a gente tem um carinho e sabia que estava sofrendo, que não ia viver aquele momento. Então a torcida é um pouquinho diferente. Bom, aqui tem uma pergunta do Mano, né? Você tem algum projeto voltado para o futebol feminino de Itapetininga, se você puder, vamos dizer assim, influenciar? Porque você não é candidata, né, Thaís? Não, não sou. Nem quero distância. Mas se você puder influenciar, você tem alguma ideia da ascensão do futebol feminino aqui em Itapetininga? É o que eu falei. Eu tô aqui para ajudar no que for preciso. Se alguém sabe, quiser me ajuda, né, tanto fora das quadras, é só vir falar comigo. Mas eu acho que é o que eu falei. A base é, é a principal coisa. A menina, porque se você olhar os campeonatos que tem aqui mesmo em Tapetininga, o masculino, tem desde o sub-6 para chegar no principal. Você vai numa categoria sub-6, tem mais de 10 times, com meninos abaixo de 6 anos. Então, eu acho que tem que aproveitar a ascensão do futebol feminino e montar desde a base, talvez não sub-6, mas montar ali um sub-11 que seja dali para cima, porque a base é o foco. Porque senão vira pelada. Se a menina ela nunca jogou em time nenhum e vai lá num time principal ela jogar, vira pelada. Ela não tem aquele. Ela acha que é uma brincadeira, como ela jogou a vida inteira na escola. E eu acho que é isso que falta nas cidades, assim, principalmente do interior, é a base. E pelo que eu sei, tem alguns times aqui da cidade feminina que tem essa base, talvez não tão pequeno, mas que tem essa base. Eu acho que é o mais importante. Eu acho que a minha ideia, o meu conselho, assim, para as prefeituras, para os clubes aqui da cidade, é que eles tenham realmente a base, como já estão investindo. E investir a base é o futuro do futebol feminino. Você não acha também, Thaís, que deve se investir mais no futebol de campo feminino, porque é o que dá mais vitrine até para alguém ser contratada por um time grande da capital? Você não acha que deve investir mais no futebol de campo? Sim, com certeza. É, é mais difícil porque a maioria das meninas, principalmente aqui da região, não gosta do campo, né? Porque tem a tradição do salão. Então é muito difícil montar um time de campo. É muito difícil a menina ela se familiarizar com tal posição, tipo, lá numa zaga, saber fazer o posicionamento tático ali. Então, mais uma vez, foco na base. Para você ter um time forte para disputar um campeonato paulista, por exemplo,
a menina tem que saber uma tática, saber atacar, saber defender. Então, eu acho que se ela vier também desde a base, nada impede de um clube aqui ter o time de salão e o time de campo. A mesma menina que joga o salão, ela pode jogar o campo. Um agrega no outro, na verdade. Porque se a Mas menina ela consegue entender a tática, fazer um posicionamento no salão, que é extremamente difícil, ela explicando e treinando aquela menina no campo, ela também vai saber perfeitamente. mas eu acredito, Thaís, que para enfrentar um campeonato paulista, você pega lá 4 times de futebol de salão, escolhe as melhores para pôr no futebol de campo. Eu acho que para se adaptar, nesse caso, para disputar contra times fortes do estado de São Não Paulo, dá. é mais É o que eu complicado, né? falei. Não pode ser um catadão. Não pode ser um catadão, como é geralmente nos jogos regionais. Que jogos regionais a gente treina mais o salão e vamos pegar e vamos pro campo, vamos na raça. Não pode ser assim, não pode ser um catadão. Para disputar um campeonato paulista, por exemplo, você tem que vir de meses e até anos de treino. Para você não chegar lá e passar vergonha, tomar de 10, 20, que acontece e eu já vi. Concordo. É isso mesmo. Não pode se entusiasmar e, de repente, colocar umas meninas que jogam bem futebol de salão, juntar, pensando que vai enfrentar Não dá, esses times poderosos, né? não Ferroviária, dá, por exemplo, né? não dá, até porque toma de 10 para cima. Porque não aguenta, né? A força é outra, o preparo físico é outro. Então, nada impede do time ter um campo, um time de campo de salão, de uma mesma menina jogar os dois, nada impede, mas isso tem que vir de tempos, não chegar perto igual como, por exemplo, os regionais de novo. É perto, 15 dias antes, vamos juntar, fazer um amistoso para a gente ir para os regionais. Aí não dá. Para disputar um campeonato de alto nível de futebol de campo, tem que ter muito treinamento e estrutura também. Então, a sua mãe está falando que o problema daqui é não ter campo para disputar. É um problema, mas acho que os campos que tem, como bancários, se existisse uma organização, dava para usar até os poucos campos que tem para formar um time, né? Você não acha isso? Isso. Eu acho que para mandar o jogo tem umas certas exigências, mas não precisa exatamente entrar com o time daqui e mandar o jogo aqui. Se não tem um estádio com uma estrutura, né, que é exigida pela Federação Paulista, algum lugar da região tem. Isso não é regra, porque o time é de Tapetininga, o jogo tem que ser em Tapetininga. Mas para treino, tem vários campos aqui. É só questão de conversar, na verdade, do esporte de Tapetininga se unir, né? Que não é tão unido. Se unir, consegue. Tem que ter união. Deixa eu ver aqui, o Mano está explicando aí a pergunta dele, talvez ou eu interpretei errado. Na verdade, a pergunta é se ela pretende trabalhar com o futebol feminino aqui em Tapetininga, tendo em vista esse currículo fantástico com passagem por grandes clubes. Deu para entender melhor que, na verdade, se no futuro aí você quer liderar aí uma formação de times de Itapetininga, você pensa nisso, ou Thaís? Eu já cheguei a pensar, assim, mas daí eu pendi mais para jogar e voltei a jogar aqui em Tapetininga mesmo, né? Hoje em dia eu não trabalho com isso. Eu trabalho na prefeitura, mas numa área totalmente diferente, né? Uma área que eu também gosto, mas não é algo impossível de acontecer. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu entendo, eu amo, então pode ser que aconteça, né? A gente fala que o futuro a Deus pertence, então quem sabe? Você concorda que o futebol de campo na minha opinião, você concorda que é o que dá mais vitrine aí para surgir uma craque a nível de estado ou até de Brasil, Thaís? Com certeza, com certeza a ascensão é no futebol de campo. O futebol de salão ele é muito forte na região, mas para expandir aí a nível nacional é o campo.
A gente vê até o campeonato masculino de futebol de salão, ele tenta emplacar, mas com relação ao de campo é difícil, não é? Ah, difícil, não tem nem comparação, né? Não tem comparação. Apesar de eu gostar muito de salão, igual eu falei, eu gosto mais do salão, mas para eu sair de Tapetinga, para eu fazer uma carreira, eu tive que optar pelo campo. Nesses times que você passou, qual você se sentiu mais à vontade? Que você já estava com alguma experiência? Você já se sentia mais vontade em jogar, Thaís? Acho que eu mais tinha, me sentia à vontade para jogar. Isso, assim, você já está com experiência, as outras já espelhavam em você no campo. Ah, sim. No Palmeiras eu já estava numa fase bem à vontade, assim, já no América de São Manuel também já estava num nível bem alto. São times que agregou bastante para mim, assim, que eu já cheguei com status, né, que fala. E aí nesses times mais pro final também, o Guarani, o time de Limeira, que aí eu já tinha um nome bem cravado, assim, então eu me sentia bem à vontade de jogar e sempre, né, a gente não joga sozinha, sempre tive meninas de muita qualidade e uma coisa que eu prezo muito, né, se não tá dando na qualidade, é raça, né, eu não gosto de perder nem no rachão, então esses times eu já tava bem à vontade, assim. Não que no SAD, e nunca me senti mal lá, sempre me Mas senti era o muito à começo, vontade, né? mas dentro do campo era difícil, foi difícil, mas também consegui meu espaço lá. Então, até eu escrevi que eu admirei, sempre admiro o seu futebol desde que te vi jogar, pela seriedade que você entra bom, no caso que eu vi foi na quadra, mas no campo deve ser a mesma coisa, com certeza é. Então eu chegava assim que antes do jogo, você estava tão concentrada no jogo, que eu falei, não vou nem tentar entrevistar a Thaís para não desconcentrá-la. Porque a seriedade que a gente nota, né, é em todas as meninas, mas você já parece ser uma líder por natureza, no meu modo de ver. E isso que você falou, né, de entrar no campo ou na quadra com muita concentração, né, e realmente faz a diferença num time, não, Thaís? Eu prezo muito, assim, por isso. Às vezes sai até como meio vilã, assim, porque eu prezo muito isso. Eu acho que a gente tem que honrar, independente da camisa, se é um Palmeiras ou se é uma prefeitura aqui do interior, por exemplo, de Tapetininga mesmo. Eu vou jogar com a mesma vontade. Eu posso estar ganhando 10 mil reais, eu posso estar ganhando nada, posso estar ganhando o lanche ali do dia. Eu vou jogar com a mesma vontade. E eu prezo muito isso, e quem já jogou comigo sabe disso. Que eu cobro mesmo. Às vezes cobro até demais, mas é o meu jeito. E eu sempre vou ser assim, sempre fui assim. Eu aprendi assim, na verdade. Voltando lá atrás, quando eu cheguei no Saad, eu era uma menina acanhada, não falava com ninguém, então eu tive pessoas que me cobraram muito para eu ser para eu me tornar o que eu me tornei. Cobrava seriedade, cobrava correr, cobrava vontade de jogar, vontade de treinar, então eu aprendi assim. Então eu não sei se é de outro jeito na quadra. E antes do jogo, para mim, a concentração é muito importante, porque no amador você não tem isso, né? Você acorda, toma um café, entra na van e vai pro jogo. E no profissional a gente, né, um dia antes ficava sem celular, ficava sem televisão, se concentrava ali para aquele jogo. Então se começava a pensar no jogo muito antes. Então, como hoje em dia aqui, né, na cidade, no caso que foi onde você me viu jogar, a gente não tinha isso, né, por motivos óbvios, porque não é um time profissional, então eu tentava me concentrar da maneira que dava ali. Quem não tem cão, casca com gato. Então eu ficava ali no meu canto, né? Você me achava até meio brava,
Mas era para eu entrar ali e conseguir fazer meu trabalho e honrar a camisa que eu estava vestindo. Na verdade, como torcedor, eu sempre gostei de atletas como você, que leva a sério, que joga a sério, tanto é que os meus grandes ídolos foram jogadores, né? Lógico, futebol feminino não existia na época, tipo, igual eu escrevi lá, o Chicão, Dario Pereira, meus ídolos, por causa dessa seriedade, assim como o Corinthians tinha lá o Birubiru, o Palmeiras também tinha lá o seu xerifão, como tem hoje o Felipe Melo. Então, eu acho que todo time de futebol tem que ter uma pessoa assim. E as pessoas têm que compreender que o líder é diferente. É o meu pensamento, Thaís. Você concorda? Eu concordo, né? Nem todo mundo concorda, mas é o que eu falei, eu aprendi assim, eu aprendi com gente que, igual a gente falou, tá lá na seleção, então acho que não tá tão errado, né? Então eu vou cobrar e, e é o meu jeito, não tenho o que fazer. Eu sempre vou, pode ser um torneio ali de um torneio aqui da cidade, pode ser um campeonato mundial, eu vou jogar da mesma forma. É o meu Thaís, jeito. nesses 10 anos que você passou fora de Itapetininga, como é que foi? Era início praticamente, né, da futebol feminino, vamos dizer que já existia lá atrás, mas praticamente com relação a times grandes, né, era praticamente o início. Como é que era o público? Era pouco público nos estádios? Como que se via isso aí? Ah, nem tinha, né? Na verdade, o público que tinha era quando a gente ia jogar perto da família de alguém do time, aí tava ali a família, mas não tinha público. Eu acho que falar que eu joguei com público mesmo, tirando o campeonato lá, que eu falei, o Mundial de Clubes em Araraquara, no ginásio de Itapê, eu acho que foi um dos maiores públicos que eu joguei, com certeza. Porque na época que eu jogava profissional, não tinha público. E já fiz preliminares também, que, por exemplo, já fiz preliminar de jogo da Portuguesa e Inter, por exemplo. E aí tinha um público, mas que ia chegando, assim, mas que não estava preocupada com o que estava acontecendo ali antes. E, mas, assim, lotado mesmo foi no ginásio aqui em Chapetininga, inclusive. E você. Porque não davam muito valor, né? Tá Não certo. davam o mesmo valor, então era, não acontecia muita coisa. E mesmo quando você saiu lá para o Rio Grande do Norte, porque eu acredito que eles se espelhando no futebol aqui do Sul, né, do Centro-Sul, mesmo lá vocês não foram recebidos com um grande Ah, lá, torcida? isso, lá teve público, teve um clássico lá, né, que é América contra ABC, e aí nesse dia teve bastante, lá a gente era tratada como celebridades, vamos dizer assim. As pessoas iam assistir nosso treino, lá realmente a gente teve um pouco de visibilidade, mas era mais euforia, assim, né? Teve jogos que teve bastante público, bastante mesmo, mas teve jogos que foram normal para um futebol feminino, mas a meninada que gosta mesmo, aí vai família de um, família de outro, mas mesmo sendo pouca gente, faz uma gritaria, pô. E a rivalidade lá no Norte, né, desses dois times É, que você falou, até no lá é feminino, grande. até no feminino foi Isso também, aconteceu isso, né? aconteceu, foi um jogo bem difícil, é, com bastante rivalidade, tanto dentro do campo quanto para quem estava assistindo lá. E o Mundial em Araraquara teve um público razoável ou não? Teve um público razoável, mas também era mais por conta que a Marta estava jogando e naquele ano ela tinha acabado de ganhar a quinta vez o troféu de melhor do mundo, então ela estava bem em ascensão, então as pessoas iam mais para ver ela, assim, mas era bastante público. Em Araraquara o futebol feminino é bem, né, o time lá é forte, o pessoal lá gosta, né, a cidade acolheu o feminino lá. Quem que era o técnico nessa seleção brasileira? Nessa época, na seleção, O técnico da hum, seleção, se não lembro. Candinho? Não, hum, Candinho não foi, parece que não foi, né?
Não, eu acho que nessa época era o Cleiton, se não me engano, da seleção feminina, né? Você fala? Da Mundial, lá Era de o... Araraquara. Ah, tá, não, mas era Mundial de Clubes, né? Eu jogava pelo Palmeiras. Ah, era Mundial de Clubes. Ah, É, tá. de Tô clube, entendendo de errado. clube. Tá. Daí meu técnico era o Jorge Barcelos, que já foi técnico da seleção também. E quem foi campeão lá? Foi o Santos, da Marta. Ah, a Marta desequilibrava, né? Na época desequilibrava bastante. Bom, deixa eu ver. Tem um amigo aqui que entrou em contato com a Nete. Boa noite, Cícero. Tudo bem? Eu sou irmão do Carlos Alberto Cavalheiro, o Ferro, e Paulo Sérgio Cavalheiro, ex-companheiro seu de FEPAS. Sou itapitiningano, mas moro em Piracicaba desde 82. Beleza, amigo? Valeu. Grande abraço aí. Na verdade, os dois amigos da gente lá da FEPASA, né? Já Pois é. joguei bastante lá contra o 15 de Piracicaba lá. Ah, você jogou lá? Joguei contra. Fui bastante pra lá já. E a posição sua real no campo, qual que era? Sou meia esquerda, né? Sou canhota. Você era meia esquerda, eu imaginava você meia esquerda avançada, então não era defensora. Não, lá não, no campo não. No salão só de ficar mais atrás, né? Mas no campo não. É que eu nunca vi você jogar no campo, mas então eu imaginava que você tinha o mesmo estilo que você tem no salão, de ficar ali atrás. Você fez muitos gols ou não? Jogando pelas equipes? Como que foi essa com relação à artilharia? Não, não muitos. Eu gostava mais de servir. Fazia bastante gol de falta. Fazia bastante. De falta fazia bastante gol. Você treinava Mas bastante. treinava falta. No Palmeiras, vocês usavam o CT do Palmeiras? Onde vocês treinavam? A gente treinava, usava o CT do Palmeiras e treinava num clube lá na Avenida Guarapiranga também, São Paulo. Mas usava, às vezes usava o CT do Palmeiras. Ali na Barra Funda, né? Perto do Isso, na lado. Barra Funda. Você Isso, queria subir no coladinho. muro lá, não queria? Queria, queria subir lá, tirar umas fotos. É, tá certo. Deixa eu ver aqui o nosso amigo Luiz Antônio Correia, Tatu, Thaís devia ser chata como atleta. Brincadeira. Mas é isso que o pessoal confunde, né? A pessoa ser chata com levar a sério, né? É Eu era estilo da pessoa levar a sério e muitas pessoas acham que é chato, mas faz parte, né, Thaís? fama de briguenta. Polêmica. Né? A gente vê hoje os jogadores de time grandes aí, aquele que não tem um cara chato no time fica para trás. Você vê eu como São Paulino tenho uma raiva, como diz a turma, do Felipe Melo do Palmeiras, mas ele para o Palmeiras, ele é essencial, né, Thaís? É assim, né, que a gente vê, né? Com certeza. Ele não deixa o time ficar morno, né? Tá toda hora ali fazendo o time acelerar. E o Tatu tá falando aí de mim, mas ele é chato como árbitro, viu? Chato. Ele já apitou alguns jogos meus lá atrás, lá. Eu lembro que eu discutia bastante com o Tatu, mas era só ali na Ele não é quadra, chato. depois a gente era amigo. Mas eu lembro o tempo que eu jogava na FEPASA lá. Não me lembro, eu não tenho muita certeza, mas parece que ele me expulsou uma vez, mas tudo bem, esse é passado, né? Grande Tatu, Com certeza. porque dele vem contar as experiências dele pra gente aqui também. Thaís, então, a equipe de São Manuel era uma equipe forte, o América de São Manuel, porque me parece que passou como uma nuvem passageira, a gente não ouve mais falar no América de São Manuel. Na verdade, o técnico lá, ele acabou falecendo, né? O Edson. Então, meio que o time ficou extinto, né? Mas era um time ali na região, era um time chato. A gente disputou bastante coisa. E eu vivi grandes momentos lá. Mas o time foi falta de apoio também. Tinha um patrocinador lá que também é um patrocinador forte que bancava a gente. Ele também acabou falecendo. Então meio que acabou assim mesmo o time.
O Thaís, essa pandemia, infelizmente, né, atrapalhou os projetos, os planos, né, de tudo aí com relação a todas as áreas, né, vamos dizer assim. E no esporte também, evidentemente que atrapalhou e muito. Mas você estava para jogar para uma outra equipe, essa Copa Record esse ano, conta para nós. Então, tava acertando para jogar Record por Botucatu, né, que é uma outra região, não é região daqui, mas eu ia jogar para lá. Eu ia jogar para lá Record, mas, né, a pandemia veio aí para atrapalhar e era para ser assim. Agora vamos ver. Acredito que esse ano não tenha mais a Record, eu acho, pelo que eu sei, mas vamos ver aí o que vai acontecer daqui para frente. No time que eu tiver, com certeza eu vou honrar. Na verdade, eu acho que esse ano, embora nós estejamos ainda em junho, né? Mas eu acho que esse ano tá meio perdidão para os eventos esportivos, né? É, eu também acho. Eu acho que esse ano é só o time vai se preparar para o ano que vem. Porque eu acho que nem tem tempo para calendário, eu acho. Vamos dar graças a Deus que surja, né, aí uma solução da medicina para que possamos caminhar livremente e começar tudo em 2021 aí com todos esses planos de futsal, futebol de campo e tudo mais. Pois é, Thaís, o nosso bate-papo tá legal, chegando uma hora. Tem mais alguma coisa que eu não lembrei de perguntar, que você queira citar? Mandar um abraço aí para suas colegas. Eu vi lá bastante colegas curtindo lá a propaganda que nós fizemos sua. Pode ficar à vontade, Thaís. Eu acho que foi falado tudo, tudo que é necessário, assim. Eu acho que, mais uma vez, o futebol feminino precisa ser visto aí, não só aqui em Itapê, mas no Brasil inteiro, no interior inteiro. Um abraço aí para quem estiver assistindo aí, para meus colegas. Um abraço para minha mãe, pro Tatu, para todo mundo, Baianinho, para todo mundo que apareceu aí, Donizete. E agradecer você mais uma vez aí pela oportunidade, não pela oportunidade para mim, mas pela oportunidade pelo futebol feminino aí. E que você, desde que eu te conheci, sempre divulgou, sempre apoiou. Eu acho que é isso que falta um pouco. Tá certo, Thaís. Agora você representa muito bem o futebol feminino. Foi uma das meninas que saíram para a luta, que enfrentou aí as barreiras que aconteceram, né? Esse problema que você contou para nós aí de ter que jogar com a liminar carregando a liminar, né? São coisas que aconteceram também para o seu bem, aprendizagem e tudo, né, Thaís? Valeu para tudo isso, né? Com certeza. Foi só aprendizado aí para hoje a gente poder estar aqui contando essa história. Valeu, foi bem escolhido você aí para bater um papo com a gente, para fazer parte da nossa galeria aí, das pessoas que fazem diferença. E vamos ver aqui uma mensagem do Oswaldo Bentimano, todo o sucesso do mundo para você, Thaís. Que nós todos desejamos, viu, Thaís? Muito obrigado para você, muito obrigada, mano, e para todo mundo aí. Valeu, Thaís, muito obrigado. Eu quero ver você jogando ainda, nem que seja pelo time de Botucatu, eu quero ver você ou no campo ou na quadra, porque, como eu sempre disse, eu gosto de jogadores assim que têm uma liderança, que chega e fala aqui quem manda sou eu. Nem sempre ganha, né? Isso faz parte do jogo, perder, empatar ou ganhar, mas que deixa lá o suor e a vontade de ganhar, deixa, né, Thaís? Muito obrigado por você ter participado com a gente. De nada, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.